sou a professora Ana Tafni, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os objetivos da nossa aula são preparar os alunos para a resolução da aula 5 no 8º ano e a aula 7 no 9º ano do bloco 2 do projeto Avalia. Entender a habilidade de reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. Resolver questões em conjunto. Propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender a habilidade. O que é comparar? Segundo o dicionário, comparar é examinar alguma coisa juntamente com outra, buscando estabelecer semelhanças, diferenças, conexões ou relações entre elas. Exemplo, comparar suas ideias com, ou estar diante de uma outra coisa ou pessoa para estabelecer paralelos, analogias, semelhanças, confrontar-se, igualar-se, comparava as ideologias políticas a. Então, comparar é isso, é você ter duas ou mais coisas e analisar as semelhanças, as diferenças e ver o que é que elas têm em comum ou não. O que a gente deve observar nos textos? Primeira coisa, quando a gente vai fazer a comparação de textos, é observar o gênero. Os gêneros são iguais? São diferentes? A finalidade desses textos são semelhantes ou não? Qual é a finalidade do texto 1? Qual é a finalidade do texto 2? O assunto. O assunto é a palavra-chave dessa nossa habilidade. Quando a questão diz tratar uma informação, comparar como é tratada a informação, eu estou trabalhando o assunto, tá? Então, quando você for comparar textos, você vai observar o gênero, a finalidade e principalmente o assunto, ok? Mas também você pode comparar a linguagem, pode comparar o público-alvo, ok? E como caracterizar esses textos? Há algumas questões que vêm pedindo para você observar nos dois textos o assunto, ou o gênero, ou a finalidade, ou a linguagem, ou o público-alvo. Mas tem itens que vêm pedindo para você verificar se os textos são semelhantes, se eles são divergentes, que um contrapõe o outro, se eles são contrários, um tem uma determinada opinião, um determinado posicionamento, e o outro diz o contrário, tem outro posicionamento, se eles são complementares, se um complementa o outro, um dá uma informação e o outro acrescenta a informação. Eles podem ser do mesmo gênero, da mesma finalidade, do mesmo assunto, mas eles são complementares porque um complementa o que o outro vai dizer, por exemplo, ok? Opostos seria aí basicamente o mesmo que contrários. Contraditórios, um contradiz o que o outro diz, ou convergente, os dois se encaminham para a mesma ideia, para a mesma qualificação, ok? Então, pode vir questões perguntando as semelhanças e diferenças entre o gênero, finalidade, assunto, linguagem, público-alvo, ou pode vir questões para você caracterizar os textos, dizendo se eles são semelhantes, divergentes, contrários, complementares, opostos, contraditórios, ou convergentes, ou entre outros, tá? Entre outros sinônimos dessas palavras que a gente colocou aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o texto. Já sabe o que quer ganhar no Dia das Crianças? Férias. E aqui a gente tem outro texto. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Atenção, nós temos dois textos. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar esses dois textos, observando primeiro o gênero, o assunto
e a finalidade desses textos. Vamos lá. Qual seria o gênero do texto 1 e do texto 2? Os gêneros desse texto, eles são iguais, tá? Então, é uma charge. Então, a gente tem aí uma similaridade entre os dois textos através do gênero. E o assunto, gente? Qual seria o assunto do texto 1 e o assunto do texto 2? O assunto também é igual, tá? O assunto fala sobre trabalho infantil, aborda sobre trabalho infantil. E a finalidade? A finalidade também é a mesma, que seria criticar aí o trabalho infantil, a exploração infantil. Então, os dois textos têm o mesmo gênero, têm o mesmo assunto e têm a mesma finalidade. Então, eu posso dizer que esses dois textos, eles são semelhantes, ok? Vamos para mais um exemplo. Diga não ao cyberbullying. Seja legal também no virtual. Este é um enfrentamento de todos, da escola também, Sedu Digital. E o segundo texto, nós temos: conheça a campanha Acabar com o Bullying, hashtag é da minha conta. Em 7 de abril, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, a SaferNet e a Unicef lançam uma campanha de conscientização pelo combate ao bullying focada em jovens e adolescentes. Acabar com o bullying, hashtag é da minha conta. Foi desenvolvida em parceria com Facebook e Instagram. A partir das 18 horas do sábado, 6 de abril, Clara Castanho, MC Sofia, Lorenzo Ravioli e PH Cortes, jovens embaixadores da campanha, convidarão as pessoas a contarem suas experiências com o bullying, em meio a histórias que saem do eixo de vítima-agressor, para envolver também os que assistem passivamente ou ignoram situações de bullying. Então, eu tenho aqui dois textos que tratam praticamente do mesmo assunto. Mas o gênero desses dois textos, são iguais? Não, gente, são dois gêneros diferentes. Um é um cartaz, uma campanha publicitária, que traz aí uma forma de convencimento, de argumentação, e o segundo texto é um texto informativo, que ele traz aí alguns detalhes sobre a campanha hashtag é da minha conta. Então, os gêneros são diferentes, tá? E o assunto? O assunto é igual, ok? Os dois textos possuem assuntos que vão de encontro um ao outro. O cyberbullying e o bullying com a hashtag na internet é da minha conta. E a finalidade desses textos são diferentes, tá? Um tenta convencer e o outro informa. Então, se apenas o assunto é convergente, se apenas o assunto dos dois é incomum, a gente pode dizer que esses dois textos são complementares. Um complementa o outro, ok? E agora nós vamos para a resolução guiada de questões. Texto 1, vamos ler comigo. Ouvir música não é só um entretenimento e uma medida para acalmar e relaxar. Ela pode trazer diversos benefícios para a saúde, como alívio de dores, melhora da memória e até mesmo estímulo para a prática de atividade física. Além disso, funciona como um remédio para vários problemas, como mostraram a pediatra Ana Escobar e a musicoterapeuta Marli Chagas. Isso acontece porque a música ativa o centro de prazer do cérebro, assim como o chocolate, por exemplo. Ela libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar, e por isso tem sido usada como tratamento de diversos problemas e tem trazido ótimos resultados. Texto 2. Quando estou sem ouvir música. Quando estou ouvindo música, tá? Vamos ao item.
Esses dois textos se aproximam por quê? Olha aí que interessante. Este item, ele pergunta sobre o assunto dos dois textos. Esses dois textos se complementam por quê? Eles se aproximam por quê? Letra A, apresentam as funções do cérebro. Letra B, indicam modernos tratamentos de saúde. Letra C, mostram novas tecnologias. E letra D, tratam dos efeitos da música no ser humano. Então, vamos lá ver algumas pistas aqui no texto. Primeiro, o texto 1 diz que a música serve para acalmar e relaxar. Já é um benefício trazido aí para o nosso cérebro, e o nosso corpo e a nossa alma. Também diz que a música serve de estímulo para a prática de atividade física. Então, eu já estou vendo aí que música serve para acalmar, para relaxar e para estimular, ok? E, por último, também nesse texto 1, a música serve para causar uma sensação de bem-estar. Acalmar, relaxar, estimular e causar uma sensação de bem-estar. No texto 2, a gente vê que quando o menino está sem ouvir música, ele está normal, sem sentir nada. E quando ele está ouvindo música, ele fica feliz, ele fica estimulado, ele dança, ele se anima, tá certo? Então, a gente já sabe que a nossa alternativa que mais se aproxima dessas informações que a gente grifou no texto e mostrou no texto é a letra D. Tratam dos efeitos da música no ser humano, ok? Vamos para a próxima. Texto 1. Sei lá, a vida tem sempre razão. Tem dias que eu fico pensando na vida e, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender. A gente mal nasce, começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, só sei que ela está com a razão. A gente nem sabe que male se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer, que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é o descuido do não. Sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, a vida tem sempre razão. Vamos para o texto 2. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu, e só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu, nunca desde um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Vamos ao item. Esses dois textos apresentam ideias complementares, convergentes, opostas ou similares. Vamos ver as informações simultâneas dos dois textos, tá? No texto 1, aqui, ó, atenção ao item. Ele pede as ideias, então isto tá ligado ao assunto, ok? Então, a gente vai ver agora as informações simultâneas nos dois textos. Quais são essas ideias? O que é o assunto do texto 1, o que é o assunto do texto 2, qual é a ideia que o texto 1 defende, a ideia que o texto 2 defende, para a gente ver se eles são complementares, convergentes, opostas ou similares, ok? Vamos lá. O texto 1, ele diz que não vê saída para a vida dele, ok? O texto 2, ele diz que é bom demais viver o dia a dia. A gente já vê aí duas ideias que se contradizem, duas ideias diferentes. Um não vê saída para a vida e o outro já gosta de dia a dia, tá? Segundo, mal nasce, começa a morrer.
é só ganhar e só ganhar toda a vida. Olha aí, um acha que nascer é morrer e o outro acha que a partir do momento que ele vive cada dia, ele só tem a ganhar durante toda a vida. Então, a gente tem aí sentimentos opostos. A vida é uma grande ilusão. Tudo vai recomeçar, ok? A gente vê aí que o texto 1 traz o sentimento mais depressivo, um sentimento mais de tristeza, de angústia. E o texto 2 já traz aí um sentimento de alegria, de autoestima, de felicidade, de viver as coisas, as pequenas coisas, tá? Então, a gente tem aí duas ideias que são opostas, ok? Essas duas perspectivas, esses dois olhares do nosso eu lírico, elas apresentam ideias opostas, ok? Então, letra C. E agora, nós vamos para o resumo da nossa videoaula. Primeiro, comparar e examinar algo juntamente com outra coisa, ok? Como a gente viu no começo da aula. Segundo, ao compararmos textos, devemos observar o gênero, a finalidade, o assunto, a linguagem e o público-alvo dos dois textos, ok? E, por último, você poderá caracterizar os textos em semelhantes, divergentes, contrários, complementares, opostos, contraditórios, convergentes, similares, entre outros. E, para a gente finalizar, nós temos aqui o Fixando Mais, que é o desafio de toda a aula, que você vai responder com muita atenção, muito cuidado, observando todas as dicas que a gente deu, tanto no texto, quanto para caracterizar esses textos, ok? Temos outra questãozinha também, falando sobre a violência na sociedade brasileira, ok? E uma chargezinha. Boa sorte e até a próxima!